Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste mais um culto de estudo bíblico, onde juntos estamos vendo já esse tema: igreja, natureza, características e propósitos. Já vimos alguns assuntos: a igreja visível, a igreja invisível, a igreja como sal e luz. Dentro da igreja visível há crentes e não crentes e vários outros pontos que trabalhamos durante os estudos passados. E hoje eu queria só retomar aqui o que Lutero e Calvino nos diz sobre a igreja, que tanto para Lutero quanto para Calvino, a igreja era simplesmente a comunidade dos santos, a comunidade dos chamados e separados por Deus, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele, Jesus Cristo, a cabeça, o dono da igreja, o nosso grande líder, sumo sacerdote. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E é isso daí que eu queria falar um pouco nesse estudo de hoje. De característica, propósitos e natureza da igreja. Também nós vimos na semana passada: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. A igreja, natureza, característica e propósito, a igreja sempre esteve na mente de Deus, sempre, no Antigo e no Novo Testamento. Então é isso que a gente vai ver no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Somos gratos porque o Senhor nos chamou, nos comprou, nos salvou, nos redimiu para sermos Tua igreja. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador. Pai, que venhamos a caminhar com zelo, com temor, e se submetendo à sua palavra que nos ensina a sermos igreja. Nos ajude nesse estudo, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que aprendamos da Tua palavra e possamos depender do Senhor em todos os sentidos. Pai, cuida da Igreja Betel, cuida, Senhor, da liderança, do conselho, dos oficiais, dos diáconos, das sociedades, que nós possamos sempre estar submissos à Tua vontade, à Tua direção, com o coração grato pela nossa salvação, mas com uma fé obediente e ativa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 12, que a igreja sempre esteve na mente de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a gente vai ver hoje que tudo começa quando Deus chama a um homem. E este homem se chama Abraão. Gênesis capítulo 12, eu vou ler do verso 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então aqui é o chamado de Deus a Abrão, que posteriormente Deus colocou o nome dele de Abraão. E eu quero ler também Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27, nós temos trabalhado nesse texto também, sobre a igreja. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27 e Gênesis capítulo 12. Então a igreja, natureza, característica e propósito, eu queria que os irmãos, cada estudo desse, esteja se vendo como igreja, esteja refletindo, principalmente, eu acho, né? Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. E se eu sou a igreja do Senhor Jesus, qual a minha natureza, quais as minhas características e quais os meus propósitos? A igreja sempre esteve na mente de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lemos aí o texto de Gênesis 12, que vai falar sobre o chamado de Abraão, a promessa de Deus a Abraão, a fé de Abraão, a obediência de Abraão. Agora, observem comigo esse texto de Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se sois de Cristo, se Cristo te comprou com o seu sangue, se você nasceu de novo e é nova criatura em Cristo Jesus, se Cristo te amou e se entregou por você como igreja, igreja gloriosa, e se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão, herdeiros segundo a promessa. A promessa. A igreja sempre esteve na mente de Deus, no Antigo Testamento também. E desde o Antigo Testamento, a igreja visível, a igreja que se via, a igreja que caminhou na história como nação de Israel. A gente também, assim como vimos em aulas passadas sobre a igreja visível, hoje, dentro da igreja que se diz de Jesus Cristo, há crentes nominais e crentes verdadeiros. Há pessoas que não nasceram de novo, mas estão na igreja. E há pessoas que são crentes que nasceram de novo, crentes verdadeiros. Assim também no Antigo Testamento. A gente vai ver isso talvez na próxima aula, sobre o Antigo Testamento. Agora, importante para nós, sobre a doutrina da igreja. Nos livros de teologia sistemática,
há tópicos sobre a doutrina da igreja. E quando nós negligenciamos a doutrina da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo na história, a igreja no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, quando negligencia a doutrina, o ensino que a Bíblia tem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, há consequências para a igreja. É só a gente observar a quantidade enorme de igrejas que já tem e que a cada momento, surgem novas igrejas. E seitas. Cada um dizendo que é a única igreja verdadeira. Cada um dizendo, caminhamos na verdade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então há muita confusão, há decepções, há contradições tremendas entre uma igreja que se diz cristã e outra. Mas há contradições de doutrina, de comportamento, de atitudes completamente diferentes, resultando no afastamento de muitos da igreja visível, da igreja que está em certa localidade. Ou os que olham de fora estão vendo a quantidade enorme, a diferença de filosofia, de tradição, de comportamento, de denominações. Aí eles colocam tudo dentro do mesmo saco e aí cria-se então uma barreira para que eles busquem o Senhor Jesus Cristo. Com tanto posicionamento diferente, tanto comportamento diferente. Então há consequências quando não estudamos a doutrina da igreja. É necessário conhecermos a doutrina bíblica sobre a igreja. E aqui eu quero ler com vocês a nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, que o tópico é a igreja, capítulo 25 da igreja. No parágrafo 5º aí, vai dizer para nós aí: as igrejas mais puras, debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro. A igreja visível. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então o que ensina esse parágrafo é as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, ou seja, as igrejas verdadeiras de Jesus estão sujeitas, sim, a errar. É só ler a carta de 1 Coríntios, é só ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja do Senhor, mas que tinha muitos problemas e estavam errando, mas o apóstolo Paulo escreve para ensiná-los. Então, ela está sujeita, nós estamos sujeitos à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado, diz aqui o parágrafo, ao ponto de não mais serem igrejas do Senhor Jesus Cristo. Você imagina uma igreja que se diz cristã, que não crê que Jesus Cristo é Deus, que não crê que Jesus Cristo ressuscitou, que não crê que Jesus Cristo ele se fez homem. São igrejas que se dizem cristãs, mas não, na verdade, não poderiam ser consideradas cristãs. Mas Deus, a gente vê tanto no Velho como no Novo Testamento, mas Deus preserva a sua igreja, como diz aqui, né? Não obstante, haverá sempre sobre a terra, na história, no plano de Deus, na intenção de Deus para com a sua igreja, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Lembra o profeta lá que disse, só tenho eu? Aí Deus, não, eu tenho um remanescente. Então a igreja na história, desde o Velho Testamento, Deus tinha um povo
ali, caminhando com Ele para adorá-lo, para segui-lo e para servi-lo. Dentro desse parágrafo da Confissão de Westminster sobre a igreja, eu só vou ler dois textos aqui. A igreja de Deus, 1 Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Foram chamados, assim como Abraão foi ali chamado, separado por Deus para Ele, com todos os que em todo lugar, seja em Corinto, seja em Filipos, os Gálatas, seja aqui em São José dos Campos, em São Paulo, na Bahia, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deles e nosso. 1 Coríntios 1, verso 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Se declaravam que eram ali do Senhor, mas não são. São sinagoga de Satanás. Agora, algumas coisas sobre a igreja aqui nesse capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster. Mas qual é o padrão, então, que nós, como igreja, se a igreja está sujeita à mistura e ao erro, o que devemos fazer? Qual é o padrão que devemos nos apoiar? Temos também o padrão para buscarmos a pureza, para não caminharmos no erro. E também na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, no ponto número 10 aí, vai dizer o seguinte: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Na Escritura. O padrão é a Escritura Sagrada. A Bíblia, a Palavra de Deus. Esse é o padrão para não caminharmos para o erro, e sim buscarmos a vontade de Deus. Respondeu-lhe Jesus em Mateus 22. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí ele falando sobre, ali, respondendo uma questão, ali os líderes religiosos da época, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Então, o padrão que o juiz supremo é o Espírito Santo falando nas Escrituras. As Escrituras foram inspiradas por Deus, então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Então, para não errarmos, precisamos estudar as Escrituras para, como igreja, estarmos obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 28, verso 25, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio dos profetas. Então Paulo está citando ali o que estava acontecendo, a discordância, bem falou, olha, eles têm ouvido, mas não vão ouvir, têm olhos, mas não vão conseguir enxergar, não vão entender o que ele está falando. O Espírito Santo, nas Escrituras, já falou por meio do profeta Isaías. Gálatas 1, verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando nós não estamos com o nosso, como igreja, lideranças, e cada um como que se diz igreja, nós não estamos nos submetendo às Escrituras Sagradas, podemos caminhar para o erro. E quando a gente coloca, tira Jesus Cristo do foco, tira Jesus Cristo como o dono da igreja, tira Jesus Cristo como cabeça da igreja e colocamos homens, seja ele quem for, E na verdade a confissão de fé, o contexto aqui, ele está declarando contra o Papa. Que a confissão de fé declara na sua época que é o anticristo. Por quê? Se punha como Deus. E a igreja tinha-o como Deus. A voz de Deus. E deixando as escrituras de lado. Cuidado, irmãos. Cuidado. A gente fica querendo agradar muito a homens e não desagradar a homens. Podemos cair em certos erros graves. A igreja sempre esteve na mente de Deus. A igreja sempre esteve na mente de Deus. A igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Observe novamente a igreja gloriosa. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A igreja gloriosa, como lemos em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus Cristo morreu pela igreja. Jesus Cristo comprou a igreja com o seu sangue, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, apresentar a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo resume todo o compromisso que Jesus Cristo tem com a sua igreja. Ele a ama, morreu por ela, como eu disse, a comprou e a purifica do pecado e está preparando-a para ser uma igreja gloriosa. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, que deseja apresentá-la a si mesmo sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. E se a igreja é dele, e ele deseja isso, apresentá-la gloriosa a si mesmo, então, meus queridos irmãos, que se consideram igreja do Senhor, ele vai realizar. E quando Deus realiza a sua vontade, e você como filho de Deus, saiba que aquilo que Deus começou em sua vida, ele vai terminar. E muitas coisas, como igreja, eu vejo alguns irmãos totalmente desconectados da sua realidade como igreja. Como igreja, se algo está acontecendo na minha vida, eu já tenho que perguntar o porquê. Para quê? Para a santificação. Para eu ser sal e luz como igreja. Para eu estar edificando a igreja. O reverendo Robério citou aí na sua mensagem, ele nos ensinou que o Jesus Cristo fala à sua igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja e Jesus Cristo lidera a sua igreja. É o cabeça, ele lidera. Infelizmente, muitas vezes, na igreja visível, a igreja local, essa glória de Jesus não é refletida. A presença de Jesus não é vista na igreja. Não é vista. Muitas igrejas não têm nada a ver com o que Jesus deseja para a sua igreja.
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós, como igreja, temos refletido a glória do Senhor Jesus Cristo, temos refletido a justiça, a verdade, a santidade, a sabedoria, o amor, a misericórdia, a graça do Senhor, temos refletido a humildade do Senhor, temos refletido, temos sido fragrância de Jesus Cristo, para que as pessoas possam sentir Jesus. As pessoas têm visto a simplicidade do Senhor Jesus Cristo. Ou somos uma igreja complicada, cheia de confusão, sem foco, sem propósitos divinos, só pensando na sua vanglória, em ser visto de forma que Deus não deseja. Mas não desejamos ser vistos como igreja, como pregando a verdade, vivendo a verdade, buscando uma vida íntegra, falando em integridade. Um irmão compartilhou comigo essa semana que ele teve um sonho, até num sonho. E nesse sonho, ele estava com uma cabeça de alho, que tinha dentes de alho grandes. E aquele estava ali com ele. Nossa, que bonito esse alho. Estava ali. E aí uma pessoa, no sonho, ele estava sonhando, ele falando a realidade, ele estava sonhando. E aí uma pessoa chegou com um dente de alho pequenininho, uma cabeça de alho pequena com os dentes de alho pequenos. E aquela pessoa chegou para ele e pediu para ele, me dá, olha como é pequeno aqui os dentes deste alho, me dá um alho melhor. E ele com aquele alho gigante, né, com aqueles dentes de alho gigante ali, aí ele segurou aquilo para ele, foi e pegou um alho pequeno que ele tinha e deu para aquela pessoa. E quando ele fez isso, aquilo, ele viu que ele não fez o que Jesus Cristo queria que ele fizesse, que era dar aquela cabeça de alho grande para aquela pessoa. E quando ele acordou desesperado. Porque aí nós estávamos falando de integridade. Porque ele sentiu que ele não fez o que Jesus Cristo faria. Integridade. Será que as pessoas têm visto integridade na igreja? O que é a igreja para você? É um clube religioso? Onde eu vou todo domingo, todo quarta, não sei, dependendo. Pago ali a minha prestação, a minha mensalidade com o dízimo, não sei. Um grupo que está aguardando numa sala de espera, cita aqui um livro, eu gostei dessa comparação, um grupo que está aguardando numa sala de espera o próximo condução para o céu. O estágio da igreja, agora estou aguardando. Quando eu morrer, ou Cristo voltar, eu vou para o céu. Só está ali aguardando. Uma reunião de fanáticos religiosos, um lugar que você vai para ouvir músicas. Nossa, aqui tem música bonita, música boa. Tem pessoas, eu vou lá para encontrar as pessoas são muito... fazer amizade com as pessoas. O que é igreja para você? Ou eu não tenho mais nada para fazer no meu domingo, na minha quarta-feira, sei lá, nos cultos, nos dias de culto, e eu vou para a igreja. Não. Eu sou igreja, chamada pelo Senhor, comprada pelo Senhor, salva pelo Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. Que imagem nossa igreja, agora falando para nós, que imagem a nossa igreja, o nosso bairro tem transmitido para os nossos vizinhos ali no bairro, para aquele bairro, para a nossa cidade. Que imagem nós temos transmitido? Lembremos do compromisso que Cristo tem com a sua igreja. Ele a ama, ele a purifica do pecado, ele está preparando-a para ser uma igreja gloriosa. A igreja é do Senhor.
e que deseja apresentá-la a si mesmo, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Nós precisamos refletir Jesus. As pessoas precisam ver Jesus na igreja se dizemos que somos igreja de Jesus. A igreja gloriosa, a igreja gloriosa, no meio da humanidade caída em pecado. Deus sempre teve um povo separado e santificado para viver em comunhão com Ele e ser testemunha de Deus. Eu trouxe aqui alguns textos para você entender na história que Deus tem um povo, sempre teve na sua mente. A partir ali do chamado dele a Abraão, Deus o chamou. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. Levítico diz, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jeremias, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha o que nos diz Ezequiel. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E a igreja gloriosa, em Apocalipse, a promessa sendo realizada, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E diz o texto, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, a intenção de Deus de igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e igreja gloriosa na presença do Senhor, que é a esperança que devemos ter como igreja. Então, desde o começo, Deus propôs criar para si um povo particular, que no Antigo Testamento começou com o chamado de Abraão, desenvolvendo na nação de Israel. Ali chamou Abraão, depois se desenvolve na nação de Israel. E no Novo Testamento conhecemos como esse grupo que se chama igreja, chamados para se reunir ali em nome do Senhor Jesus Cristo. E como nos diz Gálatas, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. E rapidamente, eu quero aqui, em alguns minutos aqui, e não vai dar para terminar tudo aqui, eu continuo na próxima aula. O chamado, só quero mostrar aqui o chamado de Abraão. Nós lemos lá em Gênesis 12, de 1 a 9. Ali tem um chamado de Abraão, a resposta de Abraão a Deus também. Na história do Antigo Testamento, o povo de Deus começa com a escolha e a chamada de Abraão. Gênesis 2, 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Se ponha no lugar de Abraão e Deus se apresenta a ele e diz isso para ele. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E ele diz, de ti farei uma grande nação. Uma grande nação. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção.
Chamado de Deus a Abraão, promessa de Deus a Abraão. Lembrando do texto de Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, promessa de Abraão, de Deus a Abraão, chamado e Deus vai, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Chamado de Abraão então está aqui. As exigências do plano, as exigências do chamado. Quando ele diz, sai da tua terra, o Senhor chamou Abraão para fora de um ambiente idólatra. Sai da tua terra. Idólatra por quê? Em Josué 24 nos diz o seguinte, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então aqui Josué, falando ao povo, relata que antigamente o pai de Abraão, Abraão e o seu irmão habitavam além do Eufrates e na verdade eles eram idólatras. Idólatras. E o que é uma pessoa que serve outros deuses? É uma pessoa que não crê no Deus verdadeiro, e aí está, como diz também o Novo Testamento, presta um culto a demônios. E aí a idolatria vai trazer todas as consequências para a nação, para as famílias. Deus demonstrou sua misericórdia e graça ao retirar um idólatra de um contexto pagão e das suas relações pagãs, separando-o do mundo ilólatra, da sua terra e de falsas crenças para viver pela promessa da graça divina. Está num comentário da Bíblia de estudo da Reforma sobre esse texto. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Eu vou parar por aqui, aí na semana que vem eu continuo. Mas, aqui, o chamado de Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, desse povo idólatra que não teme a Deus, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha o chamado de Deus a Abraão e a promessa de Deus. De ti farei uma grande nação. E aí a gente ali já vê Abraão, Isaque, Jacó, seu neto, que Deus colocou o nome dele de Israel, e já era uma grande nação. Só que isso continua na história, e como nos diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Cumprimento da promessa de Deus, porque sois herdeiros segundo a promessa. A igreja, pela fé, crendo no chamado de Deus, foi comprada pelo sangue de Cristo e agora caminha nessa promessa de Deus. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis 12, 1 a 2. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Veja, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Então aí na semana que vem a gente continua aqui para entender esse chamado, as promessas e a resposta de Abraão a Deus, que é a característica da igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela tem essa experiência do chamamento de Deus. E tem experiência da resposta que você dá a Deus. Sai da tua terra. E aí Deus diz, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Semana que vem a gente continua. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A igreja sempre esteve na mente de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós estamos na história.
Será que você já ouviu o chamado de Deus? Sai do seu mundinho, sai dos seus egoísmos, sai do seu mundo onde você é o rei da sua vida. Sai do seu mundo onde o teu Deus são os seus planos, aonde você coloca a sua esperança toda no reino deste mundo, nas coisas temporais. Será que você já ouviu o chamado de Deus? Sai da tua terra, sai da tua segurança, aonde você coloca todas as coisas como segurança, menos Deus, menos Deus. Você já ouviu esse chamado de Deus para a sua vida? Porque a igreja verdadeira, aqueles que fazem parte da igreja verdadeira, tem que ouvir esse chamado. É o que a teologia chama de chamado eficaz. Ele é chamado e ele vai responder eficazmente, com arrependimento e com fé no Senhor Jesus Cristo. E vai para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia. Depois a gente vê no texto, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Ele ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus: sai da tua terra e vai para um lugar que te mostrarei. Você não sabe, mas agora eu sou o seu rei. Então a gente precisa sair do nosso eu, sair do nosso conforto, para ouvir a voz de Deus como igreja. Característica da igreja, natureza da igreja e propósito da igreja. O chamado de Abraão, ele tem que ser realidade na nossa vida também. A gente vai entender isso na semana que vem. Queridos irmãos, vamos orar e também, só lembrando que toda quarta-feira nós estamos tendo reunião de oração das 7 às 7h30. Toda quarta-feira. Então nós vamos colocar o link da reunião no hashtag IPBetelComunica. Se você puder, se programe para estar conosco nessa sala virtual para orarmos juntos. Pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa vida, pelos irmãos que estão enfermos, pelo o que Deus deseja para a igreja, para discernir a palavra de Deus, ou mesmo orar, clamando a Deus pela nossa comunhão maior com o Senhor. Comunhão maior com o Senhor. Para que sejamos igreja santa, sem ruga, sem mácula, preparada para o Senhor e pelo Senhor, se submetendo à sua palavra. Sai da tua terra, sai da tua terra, sai da tua terra. Se Deus estivesse chamando agora, sai da tua terra. Ouve, escute a palavra de Deus e caminhe para que Ele direcione a sua vida a partir de agora. Vamos orar. Senhor Deus, Santo Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que toma a iniciativa e vem em nossa direção, como foi na direção do idólatra Abraão, e disse, e ele escutou a tua voz: sai da tua terra, Abraão, dos teus parentes, desse mundo idólatra, e vem para mim, vem para aonde eu quero direcionar a sua vida, vem para a vida eterna em Cristo Jesus, vem para a comunhão dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, vem para que sejamos luz e sal nesse mundo de trevas e de corrupção. Sai, Abraão, sai da tua terra. Ó Espírito Santo, convoca a tua igreja para sairmos, para nos arrependermos dos nossos pecados e nos posicionar em santidade, preparados como servos do Senhor, como
diante do grande general Jesus Cristo, como cabeça da sua igreja. Nos submetemos a Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Nos leva, Senhor Deus, a realizar a Tua vontade. Purifica a Tua igreja. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos.